Divina misericórdia, divina misericórdia. Bem-vindo ao Cenáculo da Misericórdia. Não se esqueça de ajudar a nossa devoção a crescer ao gostar, comentar e partilhar a misericórdia de Jesus. Cadê Vera? Estou aqui, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a Vera Maria, do Rio Grande do Sul, sou apóstola eucarística desde 2012, e aqueles que não conheço, sejam todos bem-vindos. Amém. Nós vamos iniciar nossa lição 52, o encontro, vontade de Deus, caminho seguro para o céu. Amém. Na espiritualidade cristã de todos os tempos, sempre se enfatizou que a busca e o cumprimento da vontade de Deus é uma das colunas do desenvolvimento da graça batismal. Seja feita a vossa vontade. Rezamos frequentemente no Pai Nosso, e por isso Jesus ensina a Santa Faustina: tu me dás a maior glória pela paciente submissão à minha vontade, conforme o Diário 904. Queres falar, Sônia? Não, Vera, pode continuar. Vamos iniciando. O aprofundamento na Sagrada Escritura, conforme Mateus 7, versículo 21 a 27, diz o seguinte: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos numerosos milagres em teu nome? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será semelhante a um homem ajuizado que constrói sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, corre as enxurradas, sopram os ventos que se lançam contra essa casa. Mas ela não desaba, porque está construída sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será semelhante a um tolo, que constrói sua casa sobre a areia. Cai a chuva, correm as enxurradas, sopram os ventos que se lançam contra essa casa, e ela desaba. É uma destruição total. Continua? Não, amém. Vamos fazer uma reflexão aqui, né? Olha só, nós já começamos aqui ouvindo do Senhor, fazendo um alerta. Aquele que chama Senhor, Senhor, muitas vezes a gente está achando, na caminhada nossa, né, que estando indo à Santa Missa, estando fazendo oração diária, estando participando de reuniões, estando fazendo uma caminhada, mas nós não ouvimos a vontade de Deus, nós não falamos com Deus. Senhor, eis-me aqui, o que queres tu de mim, né? O que eu tenho que fazer, né? Quando você faz essa pergunta, esse próprio trecho já do próprio Evangelho de Mateus já nos mostra o que nós temos que fazer. É ouvir o que Deus quer de nós e fazer a vontade de Deus. Não adianta a gente falar, eu conheço Jesus, eu sirvo a Jesus, mas, na verdade, não estamos praticando a vontade de Deus em nossa vida. E ele dá um exemplo aqui. Olha, aquele homem que ouve as minhas palavras e coloca em prática, é como aquele que fez a sua casa sobre rocha. Ora, pois, o que é rocha? A rocha é Deus. Podemos dizer que a rocha é Jesus. E estar na nossa casa alicerçada sobre a rocha é verdadeiramente cumprir as palavras do que diz Jesus, começando pelos mandamentos. Eu tenho que pôr em prática na minha vida, não só o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, mas cumprir todos os mandamentos, estar em alerta, porque senão, o que acontece? Quando
vier o dia do nosso julgamento, nós estivermos lá de frente a frente ao Senhor, e dissermos, Senhor, Senhor, nós podemos ouvir, e eu me coloco nessa situação também, me cobro também. Podemos ouvir de Deus, olha, não te conheço. Você cometeu tal pecado e não voltou atrás. Você não perdoou, você não amou. Você foi imprudente, você foi intransigente. Você foi soberba. E o Senhor pode cobrar isso de mim. Muitas vezes na caminhada nós podemos estar cego, como aquele cego de Jericó que nós vimos na passagem, né? Aquele cego de Jericó, ele conhecia Jesus. Sabia que Jesus era o filho de Davi, o prometido, né? E muitas vezes nós podemos estar cegos, como naquele momento, e ter que pedir para o Senhor, abra os meus olhos, abra a minha alma. Senhor, envia o seu Santo Espírito para que eu o conheça verdadeiramente, onde eu sou intransigente, onde eu não estou cumprindo a sua vontade. Eu vou à Santa Missa, eu oro, Senhor, sou fiel, mas eu sei que isso não basta. Eu quero saber onde o Senhor me quer trabalhando, o que o Senhor quer de mim, o que eu posso fazer para cumprir de fato a vossa vontade na minha vida. E na prática, né? Na prática nós temos que interpretar, quando ele fala aqui, ó, o que são esses ventos que podem se lançar sobre a nossa casa. A nossa casa não é só o nosso corpo. A nossa casa também é a nossa alma. Mas a nossa casa também é a nossa família. Você começar a pensar o que esse vento forte que pode vir sobre a minha casa, se eu sou casada, eu tenho que cuidar com a questão do que pode me colocar em tentação, eu não posso cometer infidelidade, eu tenho uma aliança dentro da minha família, com o meu esposo. Os cuidados com os filhos, nós não podemos abdicar nos dias de hoje. A formação em casa dos nossos filhos, levá-los a conhecer, de fato, a fé cristã. Lembrá-los da importância de orar, a importância de realizar a vontade de Deus na nossa vida. A caridade, ela precisa ser praticada na nossa vida. Mas o nosso coração, primeiro, tem que estar em Deus. A nossa casa, nossa alma, o nosso corpo, tem que estar sendo obedientes ao que manda as Escrituras. E aqui, Jesus é claro, quem ouve a minha palavra e as coloca em prática, este, então, é semelhante a um homem ajuizado. Olha só, a pessoa sem juízo comete o quê? Imprudência, né? Infidelidades, pecados. Então, o Senhor nos chama, olha só, seja um homem ajuizado. Construa sua casa sobre mim, sobre a palavra, sobre o que eu preguei, e lembre-se que você, de fato, vai estar fazendo a minha vontade. Aí tudo virá. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é limpar a nossa casa, a nossa alma, o nosso corpo, para ele ser templo do Espírito Santo. Jesus, quando sobe ao Pai, ele diz, eu enviarei quem? O Paráclito, o justificador, né? Aquele que vai restaurar, vai, de fato, nos pôr nos trilhos. Quem que é? O Espírito Santo. Então, nós precisamos constantemente pedir a presença do Espírito Santo em tudo que estivermos fazendo, para podermos interpretar a vontade de Deus na nossa vida. Se eu sou solteiro, eu tenho que buscar caminhar também na fidelidade. Fidelidade a Deus, em tudo. Ser fiel a Deus é cumprir o que Ele nos pede. Primeiro de tudo, então, cumprir os mandamentos. Quando caminhamos cumprindo a vontade de Deus em nossa vida, nós vamos identificando
pela ação do Espírito Santo, clamando o Espírito Santo sempre, o que não agrada. E nós vamos faxinando a casa, limpando a casa, tirando aquilo que não agrada ao Senhor. Então, constantemente, nós temos que estar alicerçados em Jesus, caminhando sobre essa estrada que ele deixou para nós, né? A estrada da verdade e não da mentira, a estrada que vai, de fato, nos levar ao céu, né? A estrada que vai me colocar eu nos trilhos para eu cumprir todos os mandamentos e assim viver plenamente a Santa Missa, a adoração, praticar as obras de caridade, de fato, com um coração cheio desse amor, esse amor de Jesus, do crucificado, esse amor pleno desse Deus que se entrega por mim, se entrega por você, e não tem medida para nos amar, até quando somos infiéis. Ele fica esperando a gente se voltar e falar: Senhor, não quero mais essa vida, eu quero uma vida plena e cheia do vosso amor, da vossa misericórdia, né? Essa reconciliação. Então, nós temos que buscar, nessa caminhada, para fazer a vontade de Deus, não ter medo de olhar para dentro da nossa casa principal, que é a alma, e lá deixar que o Espírito Santo viva, né? Hoje, a palavra nos fala fortemente que nós também temos que ser o quê? Sal. Não podemos ser sal e luz, né? Ele fala isso primeiramente para os apóstolos, mas fala para nós também, apóstolos eucarísticos nos dias de hoje, para sermos destemidos, inclusive, lembrando hoje do santo do dia, que é São José de Anchieta, né? O nosso santo brasileiro, né? Um santo brasileiro que não teve medo de atravessar o mar e vir para cá, no meio de terras indígenas, e enfrentar o quê? Esses mares, né? Que nós sejamos assim, esse sal e luz. Não tenhamos medo de caminhar nesses mares revoltos, porque nós estamos em Deus. E Deus, Ele nos justifica, Ele cuida de nós. Amém? Podemos seguir para Efésios 1, 5, 6. Também nos predestinou, num ato de amor, para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Este foi o plano deliberado de sua benevolência para louvor da glória de sua graça. Por ela nos encheu de bênçãos no bem-amado. Já Amém. Fazer um parêntese aqui nessa parte, né? Jesus veio ao mundo por nós, por amor, não é? Nós obedientemente, nós aceitamos. Primeiro, nós temos que ter obediência. Mesmo se a gente não consegue, em tempos difíceis, confiar plenamente em Deus, nós temos que ser obedientes. Obedientes e nos submeter a esse plano de amor de Deus. Porque se nós formos pegar desde o começo da criação, para que o homem foi criado? Para louvar e dar glória ao nome de Deus. Então, a primeira coisa que eu, Sônia, e cada um dos apóstolos que estão aqui presentes, e cada um do ser vivente nessa humanidade, em todos os tempos da criação, nós todos somos chamados a estar sempre rendendo louvor a Deus e glorificando o santo nome de Deus. Honrar a Deus sobre todas as coisas, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós fazemos isso, verdadeiramente, o nosso Deus nos enche de quê? De paz. Numa tribulação grande, seja em doença, seja em qualquer momento, quando a gente está ali confiando, rendendo graças a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor vem ao nosso coração. E a gente enfrenta aquela tribulação, aquela situação, mesmo com tristeza muitas vezes, mas nós chegamos no final dessa tribulação vencedores.
Experimentemos, então, todo dia, exercer essa benevolência para que nós fomos criados, que é dar glória a Deus, assim como Jesus fez. Ele foi e enfrentou a morte de cruz. Todas as situações que Jesus enfrentou foi o quê? Para nos redimir dos nossos pecados, se submeter como cordeiro para purificar-nos de todo o mal que estava sobre nós, humanos desde do pecado de Adão e Eva. Então, veio o Redentor. Ali, o sangue do Cordeiro é derramado por nós e para nós, o grande sacrifício. E nós vemos ali que muitas vezes, nem na hora da misericórdia, muitas vezes nós temos aquele tempo na correria do mundo, mas nós precisamos, na hora da misericórdia, elevar o nosso pensamento e o nosso coração, nem que for um segundo apenas, lembrar desse ato de benevolência de Deus por nós. Por isso que é importante a hora da misericórdia para nós. É o supremo, né? É o supremo, é onde nós constatamos ali a entrega de Jesus do plano de Deus. Por ele? Não, ele não precisa, mas por mim, por vocês e pela humanidade. E aí, a graça é plena sobre nós. E a graça vem gratuita nesse reconhecimento. Submetendo com obediência, nós vamos alcançando a mansidão no nosso coração. E ele vai se tornando manso e humilde, como o de Jesus. Amém. Podemos ir para Hebreus. Hebreus 10, de 5 a 10. Vera. Faz aquele negócio, botar uma pessoa para rezar uma Ave Maria por vez, vai ser melhor que botar todo mundo. Cessar o microfone que estão rezando junto aí. Fechar o microfone. Mas uma notificação, deixa eu ver. Em Hebreus 10, 5 a 10. Por isso, no momento em que ia entrar no mundo, Cristo diz: não quisestes nem sacrifício, nem oferta, mas tu me formastes um corpo. Não te agradaram nem os holocaustos, nem os sacrifícios pelos pecados. Então eu disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Pois essas palavras escritas no começo do livro se referem a mim. Ele começa dizendo: não quisestes nem sacrifício, nem oferta. Não te agradam os holocaustos e sacrifícios pelos pecados, e, entretanto, estes sacrifícios são oferecidos segundo a lei. E então acrescenta: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Assim dizendo, aboliu o primeiro regime e estabelece o segundo. E é justamente em virtude de tal ato de vontade que fomos santificados por meio da oferta que Jesus Cristo fez do seu corpo, uma vez para sempre. Amém. Olha só, aqui em Hebreus, né, quando São Paulo fala aos Hebreus, ele salienta e deixa muito bem claro a questão de sacrifício, né, para parar, que Deus não queria mais holocausto. Sangue de animal não salva ninguém. Né? No Antigo Testamento, nós vemos os sacrifícios, era o quê? Sangue de animal. E quando Jesus vem ao mundo, ele precisa do quê? De um corpo. Mas não de um corpo simples, mas de um corpo santo, né? E Jesus entra numa época triste na nossa vida? Não. Ele entra pleno em que época? No Natal. Natal é tempo do quê? De alegria, não é? E ali é o tempo onde o corpo gerado no ventre sagrado de Maria, a escolhida, aquele corpo santo nasce e habita entre nós. É esse corpo santo, desejado por Deus Pai, que vem no meio de nós no Natal. Ou seja, não, Deus Pai não queria mais sangue de animal. Se nós pegarmos Oséias do domingo, da liturgia de domingo, nós já vemos lá Oséias falando sobre esse sacrifício.
que não agrada sacrifício, mas agrada o quê? A misericórdia. Por isso, esse rei da misericórdia precisava de um corpo humano, um corpo santo, habitado também num ventre sagrado e santo, não é qualquer ventre, não. Para vir 100% Deus e 100% dentro de um corpo de uma santa, a Santíssima Virgem Maria. E ali, esse Deus, o nosso Senhor Jesus, floresce, encarna, floresce, cresce, nasce no Natal e fica no meio de nós. Tudo foi feito para ele, por ele e com ele, nesse período que ele ficou. E ele deixou tudo bem explicado em cada momento, porque ele veio, que ele teria que ser consumido pelos nossos pecados, até o sacrifício perfeito, o sacrifício que agradaria a Deus, o único sacrifício. É o único corpo santo, ele é o único sacrifício, ele é o eterno sacrifício, o sacrifício também que está lá na nossa Santa Missa. Por isso que é importante reconhecermos que Jesus fez a vontade de Deus, realizando todo o caminhar dele aqui na terra, fazendo a vontade de Deus, tendo paciência, amor, curando, libertando, pedindo, como está lá no próprio Evangelho, sejam luz do mundo, sejam sal do mundo, vocês me precedem, não tenham medo de fazer o que eu vos peço. E aí, esse corpo santo, o único sacrifício também está lá onde? Na Santa Missa, como eu falava. E lá na Santa Missa, aquele sacrifício é eterno, não mais cruento, não mais dolorido. Mas ele é para quem? É para nós. Ali está a graça santificante para mim e para você. Naquele momento, olhar para Jesus e perceber o Deus tão grande, tão maravilhoso, naquele corpo pequeno, que ali ele está como hóstia, né? Mas está a presença viva dele ali. Ele é corpo, sangue, alma e divindade. Naquele pequeno pão, que vai vir entrar em mim. É o corpo do Senhor no meu corpo. E essa aliança, ela tem que ser perfeita. Por isso que é importante o que está lá em Mateus. Por onde eu tenho andado? Como está o meu caminho para receber esse Deus, esse único Deus, esse único sacrifício, esse único corpo santo, que não haverá mais outro corpo. O mesmo que está lá na Eucaristia, que nós celebramos agora em Corpus Christi. É esse mesmo corpo que vai me habitar e vai me santificar. E vai me fazer sal e luz nesse mundo também. De uma forma que eu também vou me desmistificando, tirando os mistérios da minha vida. Nós não podemos viver com a nossa vida também de forma velada, medrosa, ou até mesmo ao contrário, soberba, passando em cima dos outros, se achando superior, achando que às vezes o pequeno que está ao nosso lado na caminhada, que entrou por último, que ele vale menos. Nós temos que estar em alerta para o que o Senhor nos pede. Jesus ceiou até com aquele que ia traí-lo, com o próprio Judas. Até nisso ele foi benevolente e não julgou. Pelo contrário, se você quer fazer isso, faça rápido, vá me denunciar. Não foi que ele fala para Judas? Vai rápido.
E nós temos que tomar cuidado, porque ao chegar no céu, nós queremos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor dizer o que para nós? Vinde, bendito de meu Pai. Vinde, meu amado. Só que esse olhar de Jesus é aquele mesmo olhar que transpassa cada pecador. Por isso que nós temos que estar com o quê? Com as nossas vestes limpas e lavadas para o dia da vinda do Cordeiro. Para a gente poder se sentir assim, bem recepcionados, né? De fato, no céu. Nós temos que nos conquistar o céu. Nós temos que buscar essa conquista do céu. Nós não podemos nos contentar nem com o purgatório. Nós temos que buscar essa santificação. Para nós fazermos a vontade de Deus plena e receber essa graça que nos santifica e nos vai tornando cada vez mais santos e merecedores do céu, o que nós temos que fazer? Purgar os nossos pecados. Todos, todos, todos. Não deixar acumular. Porque cada furinho no nosso coração, de pecados que nós vamos cometendo, quando nós vamos e fazemos a nossa confissão, ele é sarado. É sarado, é como se fosse uma chaguinha também. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós queremos mudar de vida e viver plenamente a nossa fé cristã, obedientes, nós nos saramos, mas também nós vamos sarando aquela chaga do coração de Jesus. E isso é bom a gente, nesse mês do Sagrado Coração, refletir muito. Será que eu estou ajudando a aumentar essas chagas do coração de Jesus? Aquele coração martirizado? Daquele coração que jorrou na cruz sangue e água por mim? Será que eu estou fazendo direito? Para sabermos, nós temos que nos submeter a quem? Ao Espírito Santo, sempre. Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Submetamos ao Pai, confiantes no Filho, mas sabendo que quem vai restaurar o meu coração, a minha alma profundamente para o céu, é o Espírito Santo. Esse é o nosso amigo. É o nosso amigo que está lá, querendo arder em fogo no nosso peito e dizer, seja esse sal, seja essa luz na sua caminhada. Amém? Podemos seguir, Verna. No Catecismo, no 541, depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Segundo Marcos 1, 14, versículo 14 a 15. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Realiza tal intento reunindo os homens em torno de seu Filho Jesus Cristo. Essa reunião é a igreja, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. Pode continuar. Em 28, 22, é a vontade do nosso Pai que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, conforme 1 Timóteo 1, 2, 3 a 4. Ele usa de paciência porque não quer que ninguém se perca, conforme diz Pedro, em 2, 3, versículo 9. Seu mandamento, que resume todos os outros e que nos diz toda a sua vontade, é que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Já em 28, 27, se alguém faz a vontade de Deus e esse Deus escuta, conforme João nos revela em 9, 31, tal é a força da oração da igreja em nome de seu Senhor, sobretudo na Eucaristia. É comunhão de intercessão com a Santíssima Mãe de Deus e com todos os santos que foram agradáveis ao Senhor por não terem querido
fazer senão a sua vontade. Podemos ainda, sem ferir a verdade, traduzir essas palavras. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por estas, na igreja, como em nosso Senhor Jesus Cristo, na esposa que ele desposou, como no esposo que realizou a vontade do Pai. Amém. Aqui nós vemos a vontade de Deus sendo realizada. Deus envia seu Filho amado. Quem é o amado de Deus? Jesus. Jesus é o amado de Deus, não sou eu e nem você, porque nós somos os filhos o quê? Adotivos. Por isso nós temos que, através de Jesus, eu sempre costumo falar assim, olha para aquela chaga do coração de Jesus que está lá no quadro da Divina Misericórdia. Ali é o nosso lugar. Por aquele furo, onde jorrou sangue e água, ali nós contemplamos a face do Pai. Porque é ali que o Pai se dobra. Pela obediência de Jesus, por realizar a vontade dele, que era vir ao mundo, ser o único corpo, o corpo santo, que se entregaria resgatando essa humanidade cabeça dura, que perde tempo em muitas coisas e se esquece de exercer a sua maior benevolência, aquilo que foi mais criado, que é dar glória ao nome de Deus, é estar, de fato, diante do Senhor, não dobrando somente os joelhos, mas dobrando o quê? O coração. Então, ali por aquela chaga, nós podemos olhar confiante. E eu acho maravilhoso que a Santa Faustina foi revelada a melhor e maior das orações, que é a que nós fazemos no Terço da Misericórdia. Ali nós nos colocamos, de fato, no lugar que nós temos que ficar. O que nós falamos? Eterno Pai, eu vos ofereço corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Foi para isso que Jesus veio, para cumprir essa vontade. E essa vontade de Deus, Jesus revela nesse terço para nós, que nós fizemos hoje. Mas como agrada a Deus quando a nossa alminha está plenamente com Ele, livre de pecados, fazendo essa oração. Já não fazendo mais para nós, mas fazendo para os outros, para o mundo inteiro. Amém? E ainda aqui, ele fala que para que tudo acontecesse, né? Quem que está aqui junto? Nossa Senhora. Então, não esquecemos na nossa caminhada de estar também pedindo para a mãe vir também gerar em nós aquele coração manso e humilde dela. Se Jesus tem um coração manso e humilde, é porque também ele herdou de quem? Da Virgem Santíssima, de São José. Porque foram os rostos que Jesus viu aqui na terra, como bebê, como criança, como adolescente, e até partiram da Virgem Santíssima, até no momento de cruz de dor. Amém? Vamos seguir? Diário? Só assim, querendo complementar o que você disse na oração, a oração ali, Eterno Pai, eu vos ofereço, né? Eu gostaria de deixar uma dica para os ministros da Eucaristia, né? Quem é ministro que está presente. No momento que a gente entrega a hóstia, é muito saudável a gente fazer para cada pessoa que a gente entrega a hóstia essa oração. É isso. Amém. Bom, amém. Diário da Santa Faustina, no 372. À noite terminada a conferência, ouvi estas palavras. Eu estou contigo. Nesse retiro, eu te confirmarei na paz e na coragem, a fim de que não te faltem forças para cumprir os meus desígnios. Por isso, nesse retiro, riscarás por completo a tua vontade própria, e em troca se cumprirá em ti toda a minha vontade. Fica sabendo que isso te custará muito. Por isso, escreve numa folha em branco estas palavras. A partir de hoje não existe em mim a vontade própria. E risca. Do outro lado, escreve essas palavras. A partir de hoje cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo.
Não te assustes com nada. O amor te dará forças e facilitará o cumprimento. Amém. Olha que lindo, né? Olha que lindo. Se você está com Jesus, você, com certeza, você vai conseguir contemplar esse amor. Se você estiver fazendo essa caminhada, reconhecendo nele a necessidade de viver sempre submisso ao que ele nos pede, o que que acontece? Ele nos confirma, ele fala aqui, ó, para Santa Faustina, quando você for fazer a tua missão, olha só, ele vai confirmar o quê? Paz e na coragem. Eu te confirmarei na paz e na coragem. Então, nós, apóstolos, nós que nos submetemos a Jesus, nós temos que confiar nessa paz e nessa coragem de enfrentar as nossas batalhas. E nós temos que perguntar para Jesus, né? O que que ele quer nessa batalha que eu estou enfrentando? Eu não sei hoje qual é a sua batalha que você está vivendo aí. Muitas vezes estamos na batalha do desemprego, muitas vezes estamos na batalha da doença, muitas vezes estamos vivendo luto, muitas vezes estamos sendo caluniados. E nós temos que ter essa confirmação no que nós estamos passando da nossa vida. Submetermos a Deus, e é claro, e aos ensinamentos do Espírito Santo, porque ele vai nos revelando, o Espírito Santo nos revela e nos mostra claramente quando nós o pedimos e vamos nos purificando, nós vamos nos submetendo e verdadeiramente a força virá sobre nós. Essa força que Jesus já fala aqui é a própria força também do Espírito Santo. É ela que nos dá essa paz, essa coragem, essa vontade de olhar para aquilo que nós estamos enfrentando, dificuldade, e saber que Deus está cuidando de tudo. Eu não preciso me desesperar. Eu tenho que confiar e fazer a minha parte. A minha parte é o quê? Ir morrendo para minhas vontades da carne e submetendo às vontades do Espírito. Por isso nós temos que perguntar para Deus: qual é a vontade vossa na minha vida? Estou fazendo certo em toda e qualquer situação? É assim que o Senhor quer, Senhor? Está bom assim? E ter a coragem de falar: Senhor, me corrige. Porque muitas vezes nós não queremos correção, né? Nós só queremos afago no caminhar, até mesmo exaltação. Aí nós temos que nos puxar para a terra, né? Que nem aquele balãozinho de gás que vai subindo, né? Prepotente. Nós temos que puxar ele e trazer ele de volta para pisar nessa terra que o próprio Jesus veio já para santificar-nos aqui, né? Então, é ali que nós temos que estar, com o pé no chão, pé na estrada, caminho de Jesus, nas pegadinhas de Jesus, cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. E aqui ele fala, a partir de hoje, né, a partir de hoje não existe em mim a vontade própria. Quem fala isso? Santa Faustina. A partir do momento que vai acontecendo, não é isso? A partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre, em tudo. Não te assuste com nada, o amor dará forças e facilitar o cumprimento. Isso é Jesus que diz, não te assuste com nada, o mar vai estar revolto. Aquelas chuvas que nós vimos em Mateus vai estar torrente. Muitas vezes, a ponto da gente estar num barranco, tentando alcançar o outro lado do barranco, deslizando naquela chuva intensa no barro, mas o Senhor está conosco. Eu estou tentando transpor aquele obstáculo, o Senhor está comigo. E é isso que Santa Faustina fala. Né? Ela deixa a vida dela ser escrita nesse papel em branco. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quem fala isso? São Paulo, né?
a ponto no caminhar dele lá na frente, não é isso? Depois de tudo que ele passou, chega um ponto que ele fala, já não sou eu mais quem vive em mim, é Cristo que vive em mim. Aqui também, Santa Faustina diz isso, ó, já não sou eu que mais estou aqui. Essa folha branca, quem vai escrever a minha história é Jesus. E nós temos que ter essa coragem, paz e coragem. Paz, mansidão, para enfrentar esses barrancos deslizantes, pelas chuvas torrenciais na nossa vida, né? Que nos faz cair, nos faz sujar no barro, né? E nos faz transpor. Nós precisamos de ter essa coragem de subir quantas vezes for, se tiver nesse barranco deslizante, para alcançar o quê? Se o céu está lá no topo daquele barranco, daquela montanha que eu vou escalar, seja barro, pedra, o que for, eu tenho que ir. Haja pés, hajam joelhos. Mas eu tenho que pedir para o Senhor paz e essa coragem de ser destemido. Amém? Podemos seguir. O 666. Compreendi que todo esforço para atingir a perfeição e toda a santidade consiste no cumprimento da vontade de Deus. O perfeito cumprimento da vontade de Deus é, sem sombra de dúvida, a plenitude da santidade. Receber a luz de Deus, conhecer o que Deus quer de nós e não fazê-lo uma grande injúria à sua majestade. Uma alma assim merece que Deus a abandone por completo. É semelhante a Lúcifer, que tinha tanta luz, mas não cumpria a vontade de Deus. Uma extraordinária paz dominou a minha alma quando comecei a refletir que, apesar de grandes dificuldades, eu sempre segui fielmente a vontade de Deus conhecida. Ó Jesus, concedei-me a graça de pôr em prática a vossa vontade, e tal como cheguei a conhecê-la, ó meu Deus. Olha só que maravilhoso, né? O que aqui Santa Faustina fala, que cumprir a vontade de Deus é, sem sombra de dúvida, a plenitude da santidade. Quero ser santo? Tem que cumprir a vontade de Deus. Tem que fazer o que Deus quer na minha vida. Não posso ser alguém que vai ficar ao sabor das ondas. Ah, tá bom aqui, eu vou ali do outro lado. Eu acho que eu vou em outros mares, né? Vou pôr meu naviozinho em outro, atracar em outro cais, né? Tá muito difícil essa fé, é muito difícil cumprir mandamento, é muito difícil fazer a vontade de Deus, ser santo, ser fiel, amar o próximo. É muito difícil não cobiçar, é muito difícil não falar mal do outro, é muito difícil perdoar. E aí a gente vai só vendo o problema. Nós temos que fazer o inverso. Primeiro, nós temos que mudar esse disco. Quem encontra Deus, encontra o grande tesouro escondido. Porque com Deus vem o quê? Vem essa paz, essa plenitude, essa coragem para caminhar. Verdadeiramente nós somos libertos. Verdadeiramente nós vamos ter esse ímpeto de caminhar. E outra coisa, aqui ela dá exemplo de Lúcifer, né? Ele tinha tanta luz, mas ele não cumpria a vontade de Deus. Quem cumpriu a vontade de Deus? O outro santo. Os outros falam que Miguel não era tão bonito, mas com certeza Miguel é maravilhoso, né? Tem gente que fala que Lúcifer era muito bonito, né? Mas o que adianta ser bonito? Na vida também. Nós temos que tomar cuidado, né? Cuidado para ver se nós não estamos vivendo luxúria na nossa vida. Ou até mesmo avareza, né? Nós temos que ter aquele equilíbrio na nossa vida. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso o próprio São Paulo falou. Tão pecador e santo, né?
E aí nós vemos que Lúcifer tinha tanta luz, mas perdeu todo o brilho quando não fez a vontade de Deus. Hoje, as visões dos santos que viram o demônio, diz que ele é horrível. Então, o que aconteceu com Lúcifer com o tempo? Do brilho à queda. Se tornou uma figura desfigurada. E eu creio que Miguel, a cada dia mais, vai se elevando em brilho pela defesa que ele faz ao reino de Deus, do tanto que ele nos defendeu, para que fosse concretizada a vinda de Jesus, para nos libertar. Todo o plano de Deus se resume à da nossa salvação. Salvação de nós rebeldes desse mundo, que fomos rebeldes e contrariamos Deus, a humanidade. E só um corpo santo viria. O único corpo viria Jesus. E aí, Lúcifer foi contra tudo isso. Mas alguém defendeu. Então, nós vemos que o brilho de Lúcifer se apagou. E Miguel se resplandece, não é? Quantos santuários nós temos? Quem visitou a Itália, o santuário de São Miguel, né? Sant'Angelo, é tão lindo, maravilhoso. Aquele lugar onde Miguel apareceu, não precisou mudar uma pedra de lá. Estava tudo natural. Nenhum homem precisou pôr a mão. Então, que nós saibamos ser essa luz também. Deixar essa luz que envolveu os santos, também envolveu Miguel, quando ele gritou, quem como Deus, no céu, que nós saibamos ser essa luz, deixar o Espírito Santo, essa luz brilhar em nós, né? E venha calhar também o evangelho de hoje, né? Ser sal e luz para o mundo. E assim caminharmos realizando a vontade de Deus em nossa vida, custe o que custar, né? Lembremos do Jesus, o tanto que ele sofreu, né? Peguemos a nossa cruz e amemos cada dificuldade. E unamos a nossa cruz à cruz de Jesus. Amém? Diário 11:45. Luz da meditação dessa manhã. Seja o que for que me fizerdes, Jesus, sempre vos amarei, pois sou vossa. Pouco me importa se me deixares aqui ou em outra parte. Sou sempre vossa. Com amor, submeto-me aos vossos mais sábios desígnios, ó Deus, e à vossa vontade. Senhor, é o meu alimento de todos os dias. Vós que conheceis as batidas do meu coração, sabeis que ele pulsa exclusivamente por vós, meu Jesus. Nada conseguirá extinguir a minha saudade de vós. Eu agonizo por vós, Jesus. Quando me levareis à vossa morada? Olha que lindo, né? Luz, já começa assim, luz da meditação da manhã. Que luz é essa? Vocês já notam que Santa Faustina, em tudo que ela escreve, ela fala dessa luz? É o Espírito Santo. Se alguém falar assim, ó, apóstolo eucarístico da Divina Misericórdia, clama o Espírito Santo? Sim, como todo cristão tem que clamar o Espírito Santo em tudo que for fazer. Ela já começa ali falando da luz da meditação dessa manhã. Olha só o que ela fala. Ela fala da importância de fazer a vontade de Deus. E da saudade, a vontade é tanta de só fazer a vontade de Deus, que ela chega ao extremo de falar que quer agonizar e quer ir para onde? Para a morada. Ela não fala diretamente céu, mas é o céu. Nós temos que aspirar ao céu, assim como nossa santa, Santa Faustina, né? E ela fala que com amor, ela submete aos mais sábios desígnios. Para vencermos essa batalha, além da paz e da coragem, nós temos que estar plenos de amor. Que uma pessoa que ama tudo e faz tudo por amor, o sacrifício não é sacrifício. O sacrifício se torna o quê? Amor. Quando nós
falamos em sacrifício, nós temos que corrigir, sabe? Todo cristão deveria falar que é um ato de amor, não um sacrifício. Porque o que Jesus fez por nós foi um ato de amor. Amor a nós, amor a mim, amor a você. Não foi sacrifício. E por isso é importante nós estarmos sempre na Santa Missa, exaltando o nome santo. Muitas vezes, Santa Faustina falava no diário que ela ouvia o quê? Na hora da consagração, naquele momento. Os anjos, não é? Cantando e falando o quê? Santo, santo, santo. Isso tem que estar encarnado em nós, no nosso corpo e na nossa alma. Glorificar a Deus em tudo, para tudo e com tudo que fizermos. Ser essa batida, esse desejo do nosso coração bater no compasso desse coração de Jesus. A minha música, a música da minha vida, ela está em conformidade com a música do compasso da batida do Sagrado Coração de Jesus, nesse mês de junho? É bom a gente refletir. É um ótimo tempo para a gente pensar, será que o meu coração está pulsando como deveria pulsar? Chamando o Senhor de santo? Glorificando a Ele em atos, não só de boca, mas verdadeiramente com a vida? Submetendo o corpo e a alma à vontade de Deus, de fato? Nós temos que submeter corpo e alma, porque eles não podem estar separados, submetidos. Se o corpo quer ir para um lugar, é como aquela parábola, né? Se a mão for de pecar, o que você tem que fazer? Cortar. Então, nós temos que cortar os nossos desejos ruins desse mundo. Cortar mesmo. Porque se o corpo peca, a alma fica também chagada. E essa chaga vai lá no histórico da chaga do coração de Jesus, do corpo de Jesus chagado. Que nesse momento final, nós possamos pedir para que esse coração sagrado de Jesus pulse na nossa vida verdadeiramente, nos trazendo paz, nos trazendo essa força, essa coragem, despertando em nós um amor puro. E para encerrar, vamos falar assim: Jesus, que venha sobre mim nessa noite a luz do Espírito Santo fortemente, lá no fundo da minha alma. Que ela venha brotar em mim o desejo de amar-vos, glorificar-vos, render glórias, dar graça sempre à vossa vinda gloriosa. Eu quero, Senhor Jesus, a partir desse momento, buscar a me santificar mais, buscar que o meu coração seja verdadeiramente um coração que esteja no vosso compasso, que eu saiba verdadeiramente amar as vossas coisas aqui na terra, porque depois no céu eu não terei mais tempo, eu tenho que fazê-lo agora. E eu quero o céu. Você quer o céu? Diga para o Senhor agora: Senhor, eu desejo o céu. Eu não quero pouco, Senhor, porque eu sou vosso. Então, faça de mim o que vos aprouver, Senhor. Temos que ser destemidos como Santa Faustina. Coragem de falar: olha aqui, Senhor, está aqui a folha em branco da minha vida. Reescreve ela no que precisar. Para isso, nós temos que ter o quê? Humildade. Sermos manso e humilde. E nos submeter a esse Deus que é rico em misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima. Amém. Amém, amém, amém. Até os anjos dizem amém. Sônia, tudo maravilhoso, querida, tudo maravilhoso. Você sabe,
essas formações do nosso manual. São tão maravilhosas, sabe? E assim, nas explicações, principalmente suas, elas ficam mais doces ainda, viu? Dá até vontade de ir embora logo. Que Deus seja louvado. Muito obrigada, querida, você. Muito obrigada, Vera, pela leitura. E nós estamos, assim, com o coração, assim, todo bem cheios de vontade, né? De vontade. Pelo menos a vontade nós temos de servir a Deus. Que nós possamos fazê-lo conforme Deus merece que nós façamos. Muito obrigada, Deus lhe pague. Nós temos a nossa partilha. Não dá vontade nem de ir para a partilha, né? São 3 perguntas que tem aqui. Essas perguntas, essas partilhas servem para nós refletirmos a compreensão que nós fizemos da lição, da formação que nós tivemos, né? Então, é um momento em que qualquer um de nós pode falar, só eu quero responder essa pergunta. Por quê? Porque aqui não está assim ninguém para querer, eu sei fazer. Não, aqui nós estamos querendo colocar o nosso coração na nossa fala, no nosso momento, juntos, um com o outro, somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos. O que temos, assim, praticamente, é a diferença de tempo de apostolado. Fora isso, não temos nada de diferente um do outro. Então, de que maneira podemos discernir ou descobrir qual é a vontade de Deus para nós, Silvana? Oi, Fifi. Oi, querida. A gente pode, sim, discernir, descobrir a vontade de Deus através de uma vida de oração constante. Então, começa na oração constante, uma retidão na consciência moral, ser doce, eu digo, quando dá aquele teu calor mesmo no coração para os dons do Espírito Santo, conforme orienta a nossa doutrina e a tradição católica. Vida intensa de oração, aqui no diário fala exatamente isso. Se alguém faz a vontade de Deus e a este Deus escuta, tal é a força da oração da igreja em nome do Senhor, é a força da oração da igreja do Senhor, sobretudo em todos os santos que foram agradáveis ao Senhor por meio de terem querido não se fazer. Então, é isso, vida de oração, docilidade ao Espírito Santo, ter uma consciência moral, uma vida intensa de oração, fazer a conexão diária com Deus, para que você tenha fazer a vontade de Deus, na verdade, não tem como, sem ter uma conexão diária com Ele, não tem. Então, a oração, a elevação da tua mente, do teu coração para Deus, são as duas coisas, gente, não é só coração, não é só sentimentalismo, é realmente uma consciência moral, né? Sem o hábito da gente se silenciar, dialogar intimamente com o Criador, torna-se impossível a gente reconhecer a voz de Deus em meio aos barulhos do mundo. Eu acredito que é impossível. A gente, sem ter vida de oração, sem silenciar, sem estar pedindo aí os dons do Espírito Santo, a gente não reconhece essa voz. Intimidade, desapego, sabe, esse desapego da Santa Faustina, de rezar com frequência, rezar, gente, rezar sem vontade. A maioria dos santos, às vezes, nos revelam em seus relatos, que dizem, qual foi a oração que Jesus mais gostou? Foi aquela que eu não queria rezar. Foi quando eu não queria. Eu estava ali dizendo, eu não quero, mas eu vou. Eu acho que isso agrada muito a Deus quando a gente faz essa vontade, né? Então, intimidade, desapego, rezar com frequência, purifica o nosso desejo e gera um coração desapegado das próprias vontades, minha, tua, e abre um espaço, né, para que a gente possa realmente entender o que Deus tem planejado para nós. Uma formação, né, fazer formação como a gente está fazendo aqui, é importante, gente, rezo, atento os dons do Espírito Santo, agora você precisa estudar,
catecismo, diário, cenáculo. Como é que eu vou entender um pouco? Santa Faustina, ela tinha vida de oração, mas ela ia na igreja, ó, gente, sacramentos, a leitura das Sagradas Escrituras, é a bússola, é aí, os sacramentos, a palavra de Deus, e atenção, muita atenção à espiritualidade, né, aquela direção espiritual que tudo isso vai te dando, e eu acredito que é aí, mas vida de oração, leitura, sacramentos, desapego de nós mesmos. Amém. Obrigada, Silvana. Muito obrigada, querida. Essa segunda pergunta: por que é tão difícil morrer para si mesmo? A Fifi, eu não sei se tu tens alguém para ler, mas eu tinha te mandado uma mensagem, se tu quisesse... Eu respondi, falei que ninguém tinha se colocado, mas se você quiser falar, você está à vontade. Então tá, então eu vou responder bem pequena, tá? Porque em nossa vivência humana, os valores para serem seguidos à semelhança de Jesus, conforme o que nos ensina seus evangelhos, são distantes da nossa vida cotidiana normal, com os valores que o mundo nos apresenta, distorcendo muitas vezes a nossa vontade e facilidade para encontrarmos uma felicidade terrena e buscarmos o que é santo. Nos esquecendo que para alcançarmos a santidade e irmos ao encontro do Criador, deveremos morrer para as nossas vontades humanas para abraçar então este caminho do céu, na obediência aos mandamentos que Deus nos oferece, se quisermos encontrar a verdadeira felicidade. E na terceira, em várias parábolas, Jesus diz: não quero sacrifício e sim misericórdia. Então fica a seguinte pergunta para refletirmos com todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós nesse momento. Ao invés de dar um exemplo vivenciado, né? Por exemplo, numa situação financeira temos duas opções. Qual aos olhos de Deus será pela misericórdia e não pelo sacrifício? Se um familiar necessita de um determinado valor para ter condições de visitar um parente enfermo, devo ajudá-lo financeiramente ou cumprir a obrigação de dar o dízimo para a igreja? O que nos impacta? Ajudar um familiar seria misericórdia. Deixar de doar o dízimo que caracteriza desobediência contra a nossa igreja, qual seria a resposta? Sônia, a Fifi, Ney, todos os outros, o que vocês pensam disso? Olha, se a gente for pensar, tá? A gente pega aí São Francisco de Assis, gente. Você lembra que São Francisco fazia? Ele ia pegando até as peças como que é, a porciúncula, né? Já era humilde, singela, eu conheci lá. Ele pegava o que era de ouro, né? Até meio escondidinho lá, levava. Não era isso que ele fazia? Para virar o quê? Pão. Alimento para aquele que tinha fome, né? Não é? Ele já não vivia mais nele, né? São Francisco chegou num ponto que ele já não era ele mais quem vivia, né? Então, eu vejo assim, a caridade está acima de tudo, sabe, Vera? Então, a caridade, mas a caridade daquele que dá com essa mão, né? Mas essa não sabe quanto foi dado. Não sabe. Né? E ninguém precisa sabê-lo. Se acontecer isso, fale no particular com seu padre. Ele compreenderá isso. Né? Não, eu lendo hoje, a lição de hoje, né, me propus ali, depois que a Fifi falou que não tinha ninguém para responder a segunda e a terceira, me veio essa questão na meditação. E Santa Faustina também, o que ela fazia, né? Dos alimentos, né? Ela ia lá escondido, não era? Pegava comida, né? Então era errado ela ir lá buscar a comida para servir aquele que estava com fome? Não! Pelo contrário. Por que ela era amada da madre? Talvez odiada pelas irmãs ali, né? Em volta, que tinham ciúme, inveja. Porque ela tinha um coração o quê? Misericordioso. Né? É o tripé da nossa fé. É a Sim. Fé,
É a fé, a esperança e a caridade. E todos os santos, todos, Beata, a Madre Teresa de Calcutá, todos os santos, Padre Pio, todos, sempre, sempre, é a caridade, é ajudar o próximo, e é verdade o que você está falando, Sônia. É o que é necessário fazermos, né? Mas o dízimo é importante, Vera, por favor, tá? Eu estou falando, viu, a Fifi? Eu estou falando no contexto da Vera, no contexto da pergunta. Isso. Não, eu penso da mesma maneira, gente, eu penso da mesma maneira, porque quanto mais vale você fazer uma caridade, né? Sim. Porque o que Deus pede para nós, eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto, eu quero misericórdia. Se nós conseguirmos cumprir as nossas obrigações com a igreja, que também faz as suas misericórdias, e pudermos fazer também as misericórdias necessárias, é o ideal. Mas se acontecer de haver uma desligadinha de um por causa do outro, isso aí não, Deus está vendo. Eu acho assim, tudo que nós fazemos, Deus é testemunha. Deus é testemunha. E se você faz, é porque você está com o aceite dele, senão você não faria. Entendeu? Você não faria. Porque muita coisa, você pode ver, eu tenho dia que eu dou risada com as coisas que acontecem, eu não vou falar, não interessa, mas eu dou muita risada com as coisas que acontecem, eu falo assim, mas o senhor não tem jeito, né? Então, é muito engraçado, assim, as situações que são colocadas para a gente, e você vê que, no fundo, aquilo que a gente estava querendo, era Jesus que queria que você colocasse. Sabe? Então, por exemplo, não tem problema de eu contar isso aqui, porque foi muito engraçado, não estou querendo buscar louro nenhum, mas a situação é engraçada, acontece sempre. Eu passei numa esquina, eu nunca ando com dinheiro, é difícil ter dinheiro na bolsa. Se quiser Pix, vamos ali que eu faço um Pix, vamos dar um jeito na vida, mas dinheiro eu não ando. E aí eu passei numa esquina, tinha um casal que estava pedindo frutas e comida para dar para a neta, para alguém que estava doente e precisava alimentá-la com frutas e tal. E aí eu comecei a falar, olha, eu não estou com dinheiro aqui, mas vocês vão ficar aqui? Nós vamos ficar aqui. Então vocês ficam aqui que eu vou lá, estou indo para o mercado, na volta eu passo aqui para vocês. Olha, fui lá, fiz as coisas que eu queria fazer, voltei lá, cadê o casal? Não estava. Eu falei, e agora? Né? O que é que eu faço, né? Aí minha cabeça, vai para a cidade, hoje é domingo, vou fazer o que na cidade? Vai para a cidade. Eu falei, tá bom. Cidade para nós, assim, é lá no centro, né? A gente fala, vai para a cidade, porque a gente mora longe, então vai para a cidade. Vai para a cidade. Aí eu fui. Eu falei, mas escuta, tá tudo fechado, não tem ninguém na rua. Vai para a cidade. Aí eu fui para a cidade. Fui, e entrava numa rua, saía na outra, entrava na outra, saía na outra, e não achava ninguém na minha frente. Aí eu virei numa rua. Aí eu fui assim, parece que eu vi alguém assim, eu peguei, dei marcha ré, olhei, eu vi um homem lá embaixo atravessando a rua, dei marcha ré e virei naquela rua, vou atrás desse homem, que deve ser ele, não sei. Fui atrás dele, menina, eu atravessei a avenida assim, fechou o sinaleiro, eu fiquei parado no sinaleiro, olhando para onde é que ele ia, para eu conseguir alcançar ele depois. Eu fiquei ali. Quando chegou lá para frente, era uma pessoa bem maltrapilha, sabe? Uma pessoa bem maltrapilha, tal. Eu peguei, olhei para ele assim, minha cabeça, para aqui. Aí eu parei e falei, oi! Aí eu conversei com ele, tal. Gente, eu dei risada. Eu fui embora dando risada. Era tudo aquilo que aquela pessoa precisava. Que estava tudo comigo, que eu passei tudo para ele. Ele olhava assim para mim, eu não acredito. Eu passei, eu acredito menos ainda. Quer dizer, as coisas que você procura fazer, principalmente você que é um apóstolo, que está, como Santa Faustina fez, você está tentando assim, Senhor, seja feita a vossa vontade, mas olha, cuidado aí, seja feita a vossa vontade. Nós estamos assim tentando, e nesse tentamento nosso, Deus está nos estendendo as mãos, Ele está mostrando, Ele está nos ensinando, Ele está nos encaminhando, então tudo aquilo que a gente faz, assim, sobressado, assim, diferentemente, que a gente até fica meio assim, é Jesus que está encaminhando. E se Ele está encaminhando, é porque Ele confia em você, porque Ele sabe que você está atrás de fazer o que Ele quer. Eu quero misericórdia. Então, vocês analisem, assim, no caminhar da sua vida, quanta coisa que você faz, que depois você percebe que aquilo que você fez
Era a misericórdia que Jesus queria. Então, façam como o seu coração pedir. O que o coração pedir é o que Jesus quer que seja feito. É lógico que não podemos agora deixar de fazer a nossa obrigação junto à nossa igreja. Mas façamos quando é o possível. Fala, querida. Eu queria falar algo, você falando, e eu queria dizer, muitas pessoas chegam e falam, e muitas pessoas não, eu vou comentar, sábado passado, depois da Santa Missa, a gente teve uma confraternização, e veio uma pessoa que ela está passando um momento difícil, ela teve perda, luto, e ela se sentia culpada por aquela alma que havia partido. E era uma criança, mas ela não teve nada a ver, mas ela se sentia. E ela falou, já falei com o Frei, já falei com o padre, Sônia, eu não sei o que fazer. Aí ela falou, não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei o que eu faço. E ela é uma pessoa de caminhada, a vida dela, ela caminha na igreja. Não vou falar caminhava, não, ela caminha, sempre caminhou. Uma pessoa de Deus. Aí eu falei para ela, né? Você não sabe? Então comece nas pequenas coisas. Você não precisa saber. Faça, como você está falando, o que o coração manda, mas inspirado nas coisas de Deus. De Deus. Né? Sim. As coisas de Deus. Não tem almoço em casa, vou sair, não vou chegar a tempo de fazer o almoço para meu esposo? Faço antes, é minha obrigação. Esposo, vai sair e é ele que tem que fazer o almoço? Deixa o almocinho pronto para a esposa. Estou falando de coisa simples, né? Coisa básica. Então, tem que fazer o básico. O que Jesus faria na minha vida no cotidiano? Eu não posso estar em grandes obras, mas eu faço pequenas obras onde eu estou. Ame a família, né? Ame o espaço que está e não precisa inventar, é imitar as coisas que Deus deixou para nós, né? Os santos, em especial a nossa santinha, né? Santa Faustina. É o necessário. Santa Faustina, eu acho que é necessário o nosso bem, né? O nosso próprio bem. Gente, alguém quer fazer alguma colocação? Muito obrigada a todos pela explicação. Valeu. Foi positivo. O Afif, o Padre Léo sempre ensinava a gente o seguinte, nessa oração: Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Fazei-nos viver o amor e a reconciliação, porque são duas coisas que na vida preenchem muito a vida da gente. Viver com amor e se reconciliar, porque a reconciliação é o ato que a gente pede perdão a Deus. É o ato que a gente é perdoado. Às vezes a gente age de determinadas formas que não é o que a gente quer realmente para a gente, mas às vezes por descuido. E quando a gente tem dentro da gente um coração que a gente pede sempre a Jesus que nos dê um coração igual a dele, a gente vive o amor e vive a reconciliação. Então, é uma coisa assim que o Padre Léo sempre falava muito, sempre mostrava muito para a gente o que é viver do amor e a reconciliação. E que só a gente aprende esse amor e a se reconciliar com Jesus. Se não for com ele, não existe. Não existe outro meio, velho. Obrigada, Vânia. Deus lhe pague, querida. Amém. Eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês, a Soninha, a Vera, né? A Silvana, que fez a partilha dela, sempre interessada em contribuir, em colaborar, né, Silvana? Deus lhe pague, viu, querida? Você está aprendendo muito bem, viu? Você está ótima, está nos ensinando já. A Juliane, que sabe até rezar as orações de fechamento do terço, que belezinha. Poucas pessoas sabem, viu?
E agradecer a todos que participaram, a todos que começaram hoje. Venha ficar conosco. Esse é um convite de Jesus, não é meu, não é nosso, não é dos nossos apóstolos. Se você chegou aqui, é porque Jesus a esperava. Eu sempre falo assim, seja muito bem-vindo, Jesus te esperava. Eu sempre falo isso, porque isso é o correto. Se você está aqui, é porque Jesus desejou que você estivesse aqui. Então, atenda o chamado dele para você. Tornar-se um apóstolo,